Olá, caros colegas advogados de todo o Brasil. Aqui é Carlos André Pereira Nunes. Eu sou advogado, sou professor da Escola Superior da Advocacia, no estado de Goiás, professor da Escola Superior da Magistratura e, da mesma sorte, sócio fundador do Instituto Carlos André, Centro de Excelência em Língua Portuguesa e Redação, que fica também no estado de Goiás. Hoje nós iremos conversar com os colegas advogados a respeito de um dos assuntos mais interessantes da nossa última Flor do Lácio, especificamente do português jurídico, que seria o chamado pronome de tratamento. Pronome de tratamento para que nós possamos conversar a respeito do vocativo. Sim, porque como diz o 282, no inciso 1º, quando se fala ou quando se bate a porta do judiciário, nós temos que seguir determinadas materializações do ponto de vista procedimental, processual e procedimental. Procedimental, especificamente no mundo do português jurídico, como diz o 282, a petição inicial, que é exatamente a forma com que nós, advogados, batemos a porta do judiciário, deverá conter lá no seu inciso 1º, 282, o juiz ou o tribunal a que é dirigida. E essa estrutura é feita por meio de um vocativo. Mas o vocativo se estabelece por meio de o que nós chamamos de pronome de tratamento. E como é que nós nos dirigimos aos membros do Poder Judiciário, nós que somos advogados? E qual seria o pronome de tratamento específico para nós que somos advogados? Bem, nós iremos discutir sobre esse assunto muito interessante. Vamos lá então. Pois bem, quando nós falamos a respeito dos pronomes de tratamento, nós temos que verificar que o assunto é doutrinário. E essa doutrina tem seguido uma determinada direção, no sentido de que o objetivo é sempre olhar o Manual da Presidência da República, que seria da Casa Civil, do site da Presidência da República, e esse Manual da Presidência, portanto, é o nosso norte. É ele que vai nos guiar, é ele que vai indicar a nós quais seriam as formas que são consideradas corretas, de acordo com o padrão formal da língua portuguesa, para tratar alguém. Quando nós falamos a respeito dos pronomes de tratamento, eles constam exatamente do capítulo 2 do Manual da Presidência da República. E esse capítulo 2 traz o seguinte: ele coloca que os pronomes de tratamento, inicialmente, em termos de história, em termos de histórico, é importante verificar isso, um linguista famoso chamado Said Ali, que dos maiores linguistas que esse país já teve, ele estudou especificamente isso e coloca isso no Manual da Presidência da República. Bom lembrar que o Manual da Presidência da República teve grande participação do Celso Pedluft, que também foi um linguista extremamente renomado e muito respeitado por nós que somos da área também da língua portuguesa. Eles colocam o histórico dizendo o seguinte, que os pronomes de tratamento, eles nasceram da relação entre aqueles que comandavam, na Idade Média, e os vassalos. Quando se dirigia a alguém, e esse alguém, obviamente, o rei, a majestade, na época, essa estrutura de majestade, ela tinha caráter absolutista, né? Inclusive a advocacia, ela serviu para acabar com isso, ela serviu para indicação de representatividade. A advocacia teve um papel muito importante na redemocratização, por exemplo, do Brasil. A OAB teve papel fundamental. Ela tira a estrutura do l'état c'est moi. Pois bem, no caso específico do pronome de tratamento, existe o l'état c'est moi. O Estado sou eu. O rei é o Todo-Poderoso. E quando alguém se dirige ao rei, ele não se dirige especificamente. É bom lembrar que no dia a dia, quando nós conhecemos alguém, nós chamamos a pessoa por meio do tu, no caso específico em Portugal, em algumas regiões do Brasil, ou por meio do você, que era um pronome de tratamento e hoje é um chamado pronome pessoal, do caso reto. Né? Algumas gramáticas mais novas já colocam isso. Quando eu uso tu ou eu uso você, o objetivo é dirigir-se diretamente a alguém. Por isso que ele é chamado de segunda pessoa, que é a quem se fala. Você, quando estamos diante de um colega advogado, com quem temos certo grau de intimidade, você, é para dizer que existe uma conversa direta com ele. O pronome de tratamento, como disse, está ligado ao l'état c'est moi, ao Estado sou eu. A representação estatal,
O que significa dizer que, quando se usa um pronome de tratamento, fala-se não com a pessoa diretamente, mas com um ente. Fala-se com um estado que é, naquele momento, representado por alguém. E os pronomes de tratamento nasceram especificamente para autoridades. Essas autoridades podem ser do âmbito civil, divididas especificamente nos grupos de Montesquieu, nas subdivisões de Montesquieu, da função executiva, da função legislativa e da função judiciária do Estado, aos militares, da mesma sorte, que hoje fazem parte da função executiva, no Manual da Presidência da República, e a autoridades eclesiásticas. Sobre essas últimas não iremos comentar, não é nenhum objeto da nossa aula, mas é bom que se faça um estudo a respeito disso. Então, quando nós falamos a respeito do pronome de tratamento, repito, está ligado a autoridades que representam o Estado e, portanto, conversa-se com alguém, mas não é especificamente com alguém, é com o Estado e aquele alguém representa o Estado. Daí, quando se usa um pronome de tratamento, se usa geralmente em forma de locução. O vossa, que seria proveniente de um pronome pessoal, possessivo, que estaria ligado ao vós, mais o excelência, que seria uma estrutura linguística, geraria uma locução pronominal de tratamento. Portanto, Vossa Excelência é uma locução pronominal de tratamento, usada, portanto, para se referir a alguém que representa o Estado. E esse Vossa Excelência, portanto, deve estar na terceira pessoa do singular. O vossa não está mais ligado ao vós. Muito comum no meio jurídico a utilização de vós. Vós sois, algo diferenciado no mundo jurídico, vós sois iluminado em termos jurídicos, muito comum quando um colega quer dirigir a outro, deixando até a natureza emblemática. É muito comum isso nos tribunais, né? O colega se refere, por exemplo, a um doutrinador famoso e diz: vós sois o grande iluminador, a grande luz do direito civil, do direito processual civil. Esse vós que está tem apenas a natureza de deferência. Deferência, repito, deferência. Não é tratamento, é deferência. Quando se usa o Vossa Excelência, ele é um pronome de tratamento. O vós, segunda pessoa do plural. Vossa Excelência é terceira pessoa do singular. Vossa Excelência é, repito, Vossa Excelência é, em termos de concordância verbal. Vossa Excelência não sois. É importante observar isso. Nós, de vez em quando, temos percebido alguns casos de desvios em relação a essa estrutura. Pois bem, um detalhe muito importante é que o português do Brasil não aceita silepse. O que seria isso? Concordância ideológica. Muito comum essa silepse no dia a dia. Quando alguém diz, por exemplo, já são meio-dia, e não já são meio-dia, já é meio-dia. Mas quando a pessoa diz já são meio-dia, é porque pensa em meio-dia como 12 horas. E aí, então, há algo que se chama de contaminação linguística. A pessoa é contaminada pela ideia do meio-dia, e no caso são 12 horas. É bom lembrar que, segundo o padrão formal, é meio-dia e são 12 horas. Muito comum também na música, né, quando se quer fazer uma determinada estrutura que tem uma natureza um pouco mais crítica, o Traje Rigor fez isso em A Gente Somos Inútil, né? A gente, nesse caso, representa a primeira pessoa do plural. Isso não está de acordo com a gramática normativa, em que pese ser uma estrutura crítica muito inteligente. Quando nós, então, pensamos em pronome de tratamento, nós pensamos no uso efetivo que demonstra claramente um certo, eu não diria machismo, mas uma certa tendência do português do Brasil em relação a determinado valor, determinada axiologia. Vejam, senhores, que a palavra excelência é uma palavra feminina, segundo os dicionários, excelência é feminina. Então, se eu, de repente, chegasse ao magistrado, nós vamos chegar à conclusão de que o magistrado, a ele se refere como Vossa Excelência, para um tratamento, eu chego ao magistrado e digo: Vossa Excelência hoje está, ou me parece, cansada. O cansada, que seria um adjetivo em forma de predicativo do sujeito, deveria se referir a quem? A excelência, que é uma palavra feminina, mas não. O Manual da Presidência da República, acreditem, indica que nesse caso, especificamente nesse caso, admite-se a concordância ideológica, admite-se a concordância siléptica. Então, Vossa Excelência está equivocado se o magistrado for homem. E Vossa Excelência está equivocada se o magistrado for do sexo feminino, se for mulher. Portanto, Vossa Excelência, equivocado. Vossa Excelência, equivocada. Nesse caso, nós temos a concordância com a pessoa detentora do cargo. Um tanto quanto estranho isso. O colega não acha?
Mas é assim que a lei, é assim que o Duralex Sedelex, no caso específico do Manual da Presidência da República, a lei é clara em sentido amplo, né, um aspecto doutrinário, nos indica. Pois bem, e quem seria esse Vossa Excelência, que é o principal pronome de tratamento? Bom lembrar que o Manual da Presidência da República, aqui, elenca ou alenca, os dois são possíveis, é bom lembrar, teremos oportunidade para falar sobre isso posteriormente, há algumas possibilidades, ele faz a divisão aqui em relação aos poderes. Então nós vamos, para ficar mais simples, colocar ligado à federação, ligado aos estados e aos municípios, né, no nosso sistema. E o Manual da Presidência da República é claro em relação a isso. Ele diz o seguinte, ele fala que são considerados Vossa Excelência, as autoridades consideradas Vossa Excelência, nós vamos aqui perceber juntos, você que tiver aí o Manual da Presidência da República também perceberá. Letra A, do Poder Executivo, ou como costumo colocar, da função executiva do Estado. Primeiro, claro, Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministros de Estado, e estamos ainda na União. Aí nós pensamos em oficiais generais das Forças Armadas, né, no caso específico da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, mas só os oficiais generais. Quem é militar conhece bem essa estrutura, é bom que se estude aí essa estrutura, o colega advogado. Os embaixadores, os secretários executivos de ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial. E aí nós temos especificamente na União. Vamos agora aos estados. Quem? Governadores, vice-governadores e, além disso, nós temos também os secretários de Estado. Há também que se falar no município, é interessante que no município só uma autoridade é tida como Vossa Excelência. Note que é uma diminuição, né, da utilização de Vossa Excelência. Só os prefeitos. Nem o vice-prefeito deve receber o pronome de tratamento, segundo o manual de Vossa Excelência. O Manual do Presidente da República é claro em relação a isso. Então, note que na União há uma quantidade muito maior de cargos e autoridades em que se usa o tratamento Vossa Excelência. Nos estados há uma diminuição e, notoriamente, no município, que isso seria apenas uma autoridade. Daí se percebe que o município tem desvantagem até nisso. Pois bem, quando nós pensamos especificamente numa alteração que houve por meio de um decreto, que é o decreto 4.118, esse decreto também indica, que é de fevereiro de 2002, um momento de modificação do Manual da Presidência da República, ele fala no artigo 28 que também são Vossa Excelência, além, obviamente, dos ministros de Estado. O chefe da Casa Civil da Presidência da República, importante observar isso, o chefe da Casa Civil, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e o Advogado-Geral da União, AGU, e, além disso, o chefe da Corregedoria-Geral da União. Então, veja que a União obtém praticamente quase todas as estruturas de autoridade a que se refere com o tratamento de Vossa Excelência. Esse decreto, os senhores podem olhar, importante para que nós, ao fazermos qualquer correspondência a essas entidades, a essas autoridades, que nós possamos, então, nos dirigir dessa forma. Tinha uma lei, importante observar, porque os senhores devem estar pensando no MP, no Ministério Público, que é a Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1999, que é, como os senhores sabem, a lei orgânica do MP. E sobre ela vamos falar daqui a pouquinho, quando nós formos falar a respeito do judiciário. Havia aquela visão, né, de, antigamente, o MP está ligado ao Executivo, por isso talvez eles tenham colocado dessa forma. Mas, na verdade, nós vamos comparar o MP ao Poder Judiciário. Obviamente, nós sabemos que não está ligado nem ao Executivo, nem ao Judiciário, isso é óbvio. Pois bem, quando nós falamos a respeito do Poder Legislativo, antes do Judiciário, só para ratificar, Legislativo, deputados federais, senadores, Congresso Nacional, no caso também da União, ministro do Tribunal de Contas da União, cuidado, não o auditor, mas sim o ministro do TCU, não o auditor. Deputados estaduais, no caso dos estados e distritais, conselheiros dos tribunais de contas estaduais, bom lembrar, também nos estados, e no caso dos municípios, mais uma vez, aí a retração. Nos municípios nós temos apenas o presidente da Câmara dos Vereadores, o que significa dizer que os vereadores não devem ser chamados de Vossa Excelência, segundo o Manual da Presidência da República. Não é, sob qualquer hipótese, o tratamento adequado.
o tratamento, seria Vossa Senhoria, nós vamos falar sobre ele. Só o presidente da Câmara. Bem, isso não é o que acontece comumente nas câmaras, né, municipais. Agora vamos ao Judiciário e ao Ministério Público. E depois vamos falar da advocacia, importante observar isso. No caso judiciário, nós temos aqui ministros dos tribunais superiores, como os senhores sabem, STF, STJ e alguns outros tribunais, membros de tribunais, especificamente, juízes, auditores da Justiça Militar, e são esses no judiciário. Então, os magistrados, como os senhores puderam perceber, são ou têm o tratamento de Vossa Excelência. Vou repetir, os magistrados têm o tratamento de Vossa Excelência. E a lei sobre a qual nós comentamos com os senhores do Ministério Público, ela tem exatamente uma estrutura, em seu artigo 41, que fala o seguinte: constituem prerrogativas os membros do Ministério Público no exercício de sua função. Repito, no exercício de sua função. O que significa dizer que nem magistrado é Vossa Excelência na casa dele, né? Então, o porteiro não deve, sob qualquer hipótese, dirigir a ele como Vossa Excelência. Isso seria um equívoco do ponto de vista do tratamento, porque lá ele não é magistrado, ele é magistrado no exercício da função dele de magistrado. Bom lembrar isso, da mesma forma os membros do MP. Então, além de outras previstas na lei orgânica, inciso 2º do artigo 41, receber, repito, prerrogativas do membro do MP, ou seja, promotor de justiça, procurador de justiça dos estados, receber o mesmo tratamento jurídico, e aí o tratamento jurídico, por óbvio, existem estruturas específicas que indicam esse tratamento jurídico, e protocolar, e aqui que eu quero chegar. A lei foi clara, a lei não colocou o mesmo tratamento jurídico, a lei colocou o mesmo tratamento jurídico e protocolar, dispensado aos membros do Poder Judiciário, junto aos quais oficiem. Repito, dispensado aos membros do Poder Judiciário, junto aos quais oficiem. Isso significa dizer que o juiz possui tratamento de Vossa Excelência. Se, da mesma sorte, a lei diz que tem que ser o mesmo tratamento, os membros do MP também são Vossa Excelência. Porque não é só tratamento jurídico, é protocolar. E o que é o plano de tratamento? Senão a estrutura protocolar. Então, essa estrutura protocolar é que dá possibilidade aos membros do MP de serem chamados de Vossa Excelência. Nem sempre foi assim. Antigamente era muito comum a utilização de um adjetivo em grau superlativo, como ilustríssimo, para o membro do MP. E não é Vossa Excelência. Importante que os colegas advogados saibam desse aspecto. Já sabem, estamos apenas fazendo uma revisão. Agora, e o que o Estatuto da Ordem, né, o que o Estatuto da nossa Ordem diz a respeito de nós que somos advogados? Será que devem se dirigir a nós, advogados, como Vossa Excelência? Não, não. O Manual da Presidência da República não fala a respeito disso. Lá tem natureza exauriente, né, quase, em razão do decreto, inclusive se provoca essa tendência exauriente. É uma discussão se é exemplificativo, se não é, o nosso entendimento de que seja exauriente lá. E o artigo 6º do Estatuto da OAB diz o seguinte: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Isso é importante, a OAB, inclusive, luta muito nessa causa, é importante observar. Porque eu não entendo porque, coloquialmente, a sociedade entende que o juiz é mais importante que o advogado, que o promotor seja mais importante que o advogado, e isso não é verdade, nós sabemos muito bem disso. Essa é uma grande mentira, é um grande engodo, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Bem, isso é algo interessante do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da diplomacia, mas não fala aqui, sob qualquer hipótese, no artigo 6º, que nós devemos receber o mesmo tratamento protocolar. Por isso, advogado não é excelência, não é Vossa Excelência. É importante observar isso. É um outro tratamento que é utilizado também para autoridades que não sejam as elencadas ou alencadas que foram colocadas, é Vossa Senhoria. Então, presidente do Conselho Regional de Medicina, Vossa Senhoria, presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, doutor Henrique Tiburcio, Vossa Senhoria, da mesma sorte, presidente da Ordem, Conselho Federal, doutor Ofir, Vossa Senhoria, o que, obviamente, não diminui em nada a estrutura da advocacia no Brasil, sob qualquer hipótese. É apenas uma consideração, é apenas uma especificidade que é trazida pelo Manual da Presidência da República. Portanto, Vossa Senhoria para cargos que não sejam, e de notoriedade, evidentemente, que não sejam ligados a Vossa Excelência. O delegado de polícia, por exemplo,
Vossa Senhoria, não é sob qualquer hipótese Vossa Excelência. Bom lembrar que doutor é um tratamento muito usado entre nós advogados, entre os médicos também, mas doutor não é tratamento, né? Doutor não é sob qualquer hipótese um pronome de tratamento, doutor está ligado a um substantivo, esse substantivo é axiônimo, o nome dele é até interessante, porque vem de axiologia. A axiologia está ligada à ideia de valoração. É um axiônimo, é um nome que é colocado à frente para indicar conhecimento. Uma nota da Presidência da República diz que doutor é para quem fez doutorado. Só que no Brasil a prática diz que não é bem assim. No Brasil nós sabemos que as faculdades de Direito, a primeira faculdade de Direito, Olinda e Largo de São Francisco, em São Paulo, ela diz o seguinte, que aquele que se bacharelasse em Direito e além disso, defendesse uma tese, teria que se chamar de doutor, naquela época. Agora, ficou um pouco sem graça, ficou um pouco desagradável para que os colegas, ao conversar com um bacharel naquela época, perguntassem se ele tinha defendido uma tese. Seria muito complexo imaginar uma situação como essa. O que se fez então? Passou-se a chamar todo o advogado de doutor. Uma, entre aspas, conquista que a categoria teve durante esses anos todos. E é comum entre os advogados, entre nós, que nós nos chamemos de doutor. Não é uma obrigação, evidentemente, mas indica, evidentemente, um estudo, um conhecimento que outras profissões também têm e da mesma importância que a própria advocacia. Então não vejo como um equívoco chamar o colega advogado de doutor sob qualquer hipótese, não. Mas é bom lembrar que isso não é oficial, isso não é de acordo com o padrão formal da língua portuguesa. Voltando lá ao 282 agora. Como é que então nós peticionamos para o magistrado? Todos aqueles que possuem o tratamento de Vossa Excelência, é bom lembrar que o vocativo é Excelentíssimo Senhor. Daí, na petição, como foi colocado aqui no 282, nós devemos escrever da seguinte maneira. Importante para quem vai fazer o estagiário que está nos assistindo, a prova da ordem. Excelentíssimo Senhor, doutor, muito comum, ou sem doutor, Excelentíssimo Senhor, juiz de direito da primeira vara civil do Fórum de Goiânia, de Goiás, por exemplo. Então, Excelentíssimo Senhor, doutor, ou Excelentíssimo Senhor, juiz de direito da segunda, terceira, quarta vara civil do Fórum de Goiânia ou da seção, da circunscrição a que se pertence a estrutura judiciária. Bom lembrar que no caso da Justiça Federal, em vez de vara, nós temos, sim, seção. Espero que os senhores tenham entendido, tenham gostado da explanação a respeito dos pronomes de tratamento e do vocativo especificamente, e até a próxima.